Meus queridos, o tema da festa que vocês escolheram é riquíssimo. Eu estava falando aqui com o pastor Flávio que esse tema, esse texto, ele diz respeito à pessoa do Senhor Jesus, né? Se um grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muitos frutos. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio até a terra, grão de trigo, e morreu por nós. E por ele ter morrido, é que ele deu muitos frutos, e os frutos estão aqui. Então, o resumo do texto é: o que nós podemos aprender com Jesus na lição do texto sobre o grão caído na terra? É que nós precisamos morrer igual ao Senhor. Mas morrer como? Fisicamente? Claro que não. Tem que morrer em nós o orgulho, a soberba, a ira, o rancor, a amargura. Tem que morrer em nós aquilo que não condiz com o padrão cristão. Então, o resumo do texto era Jesus falando para Israel, que Israel tinha que matar, que Israel tinha que deixar morrer o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, e Israel aceitar ao Senhor, viver para o Senhor e dar muitos frutos em toda a Europa, em toda a Ásia. Mas Israel não entendeu aquela mensagem. Bom, em suma, o texto é isso. Mas eu estava orando ao Senhor e vendo que os nossos jovens, eles muitas vezes precisam de uma palavra de orientação, uma palavra de mais de perto. E por eu ter naturalmente tido a experiência de viajar muito, pregar em muitos congressos, olhando para vocês aqui, eu estou lembrando de quando eu era um pouquinho mais jovem, porque jovem eu ainda sou, estou indo agora para 32 anos, mas eu, entendeu? O que é que vocês estão falando aí? Então, mas eu me lembro quando eu era mais jovem, que a gente procurava às vezes uma ajuda, um conselho, e as pessoas tinham uma certa dificuldade para conversar com nós. E eu pensando nisso, lembrando de alguns personagens bíblicos que passaram pela época da juventude e que podem ou puderam nos inspirar a ser como eles. Tem um personagem da Bíblia que eu queria dividir um pouco a experiência dele, ou pelo menos o que eu vejo de importante nele para nós. E eu queria convidar vocês para que abram as Bíblias na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, segunda missiva que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, e o verso de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 1, e o verso de número 3. Glória a Deus. Olha, quem não trouxe a Bíblia, o texto está no telão aí, ó. Paulo vai dizer assim, olha: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives ou despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu ou nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor,
nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aqui está Paulo escrevendo a sua última carta de dentro da prisão de Roma, sabedor que iria partir, que iria morrer, pois o Senhor já tinha comunicado a ele, o Senhor Jesus já tinha anunciado ao próprio Paulo que ele seria sacrificado. Então, de dentro da cadeia de Roma, ele vai escrever a segunda carta destinada a um filho na fé, chamado de Timóteo. Como é que Paulo sabia que ele ia morrer? Ele mesmo escreve no capítulo 4, a partir do versículo 4 ao versículo 8, ele diz: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Essa carta ele endereça a Timóteo. E quem era Timóteo? Timóteo era um cooperador do Evangelho, um cooperador de Paulo, que Paulo teve a oportunidade de adotá-lo espiritualmente. Paulo não pôde adotá-lo fisicamente, porque Timóteo tinha pai, tinha mãe, tinha avó. O próprio texto vai direcionar a compreensão para isso. Mas Paulo o adota espiritualmente. E Paulo, em certo momento, vai se dirigir para Timóteo como sendo filho das entranhas de Paulo, filho das entranhas espirituais. Ou seja, Timóteo foi gerado no coração de Paulo. E alguém olha para mim e fala assim: o que isso tem a ver conosco? Quase tudo. É só você não dispersar sua atenção, parar de olhar para os lados e prestar atenção, e você vai enriquecer o seu coração. A Bíblia vai nos mostrar que Paulo tinha um ministério missionário. Ministério missionário de Paulo, Paulo viajava por toda a Europa, por toda a Ásia, por todo o continente, pregando o Evangelho, anunciando o Senhor Jesus. E ele vai dizer: me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Veja, os irmãos, que quando Paulo sai para anunciar o Evangelho, então nós adentramos agora na teologia, na subdivisão da teologia, das chamadas viagens missionárias de Paulo. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo passa por um lugar chamado Listra. E em Listra, Paulo resolve pregar alguns discursos, fica hospedado naquele pequeno vilarejo, que hoje é uma cidade, aquele pequeno lugar. Paulo aporta ali, fica por ali e começa a pregar a palavra do Senhor. E Flávio Josefo, Maier Pima e tantos outros comentaristas do antigo tempo, ou dos princípios da igreja cristã, que eram judeus, tanto Maier Pima como Flávio Josefo eram judeus, eles vão comentar a respeito de Paulo. E os comentários extras bíblicos, porque não está contido no canon, ou seja, no livro sagrado, na Bíblia que hoje nós temos, mas sim nos livros de apoio, diz Flávio Josefo que Paulo, quando chega em Listra, Timóteo tinha de 7 a 9 anos de idade. Portanto, Timóteo estava saindo do período infantil e entrando na pré-adolescência. E Timóteo fica atento ao que Paulo prega. À medida que Paulo prega, Timóteo vai observando. Paulo vai pregando e aquele moço está na frente, atento, ávido por ouvir a palavra de Deus. E Flávio Josefo vai dizer que Timóteo dizia consigo mesmo, e depois ele manifesta aos seus pais: um dia eu vou pregar como esse pastor.
um dia eu vou viajar com esse pastor. Um dia eu vou ter a oportunidade de sentar com esse pastor e ver ele pegar os pergaminhos e me ensinar a palavra de Deus. Porque ver Paulo pregar era diferente do que ver qualquer um de nós falar. Porque Paulo tinha 3 cidadanias: a cidadania grega, a judaica e a romana. Paulo falava 7 idiomas. Paulo conhecia tudo de cultura grega, judaica e romana. Portanto, quando Paulo utilizava um texto bíblico, ele utilizava também o material de apoio, ou seja, as informações da época. Paulo falava com uma propriedade sobre qualquer tipo de assunto em que prendia a atenção de todos. Irmãos, lembram em Atos capítulo 20 que ele começa a falar, e a Bíblia diz que no cenáculo tinha poucas luzes, mas o discurso de Paulo vai até meia-noite, e não era o total do discurso de Paulo, porque diz a Bíblia que ele pregou até o amanhecer do dia, ou seja, ele tinha muito conteúdo. Diz a Bíblia em Atos capítulo 20 que tinha um moço chamado Eutico sentado numa janela, e o Eutico não aguentou ali por volta da meia-noite, ele tosquenejou entre o lado de dentro e o lado de fora, e tombou para o lado de fora e caiu. E a Bíblia diz que quando ele caiu, ele morreu, e Paulo desceu, colocou as mãos sobre ele, acalmou o coração de todos que estavam em volta, e disse: não vos preocupeis, porque a alma nele está. E levantou aquele moço, sentou aquele moço de novo na igreja, e disse: vamos continuar pregando. E diz a Bíblia que o discurso de Paulo foi até o raiar do dia, quando o sol começou a amanhecer, clarear. Paulo encerra o seu discurso, foi um discurso de despedida. Isso significa que Paulo tinha muito conteúdo. À medida que Paulo prega, aquele moço chamado Timóteo, com 9 para 10 anos de idade, fica atento, fica admirado, fica impactado. Paulo pega suas bagagens e volta para o seu segmento missionário, para fazer a sua viagem missionária. Mas para trás, Paulo deixa uma semente de perspectiva e de esperança. Paulo segue a sua viagem, mas deixa uma semente no coração de um jovem, plantada, de que Deus iria fazer alguma coisa por aquele jovem, naquele jovem, através daquele jovem. E é exatamente isso que eu quero dizer para você. Você está aqui essa noite, o mundo está em alvoroço, mas Deus trouxe você para cá. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas Deus gostou de mim, Deus gostou de você. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, eu não sei porque Ele resolveu nos escolher, nos colocou aqui, nos vestiu com essa blusa bonita, nos deu um talento. Quantos jovens aqui cantaram, tocaram e fizeram um trabalho bonito. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você: eu gostei de você, eu escolhi você, eu quero usar você, você é meu. No meio de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, Deus olhou para Guaianazes e disse: mora em Lajeado, mora naqueles bairros em volta de Guaianazes, vai ser meu filho, vai ser minha filha, vai me amar, vai me adorar, vai sofrer, mas vai adorar o meu nome, vai muitas vezes ser rejeitado, mas vai adorar o meu nome. Vai chegar dia que vai querer desistir de tudo, chutar o balde, puxar a toalha da mesa, mas vai estar lá no 39º aniversário, no dia 19, para adorar o meu nome. Levante a sua mão, levante, abra a sua boca e adore ao Senhor. Eu e você não somos obras de casualidade. Nós não somos apenas o efeito do relacionamento íntimo de painha e de maninha. Nós somos um projeto de Deus. Paulo vai dizer que Ele nos chamou antes da fundação dos tempos e dos séculos. Ele sabia quem era você, Ele sabia como seria você, Ele sabia como seria eu. Outro dia alguém chegou para mim e disse: pastor, por que o senhor não coloca uma peruca? Eu
olhei para ele e disse, não, porque Paulo vai escrever na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que Deus dá o corpo que quer a cada um. Isso para mim foi um remédio, sabe por quê? Porque tem muita gente complexado, porque é um pouco mais gordo, outros são magros demais, parece um João teimoso, fica preocupado, fica complexado. Eu sou muito magro. Quem tiver que gostar de você vai ter que aceitar você magro, gordo, branco, amarelo, rico, pobre, do jeito que você é. O que Deus está escolhendo em você não é o teu corpo, mas a tua mente, o teu coração, a tua vocação, a tua chamada, a tua disposição, a tua fé, o teu desejo, a tua vontade de servir a Ele. Quem é feliz por ser crente, levanta a mão assim, deixa eu ver, glorifica o Senhor. Paulo segue, mas deixa Timóteo para trás. Para muita gente, acabou a história. Já viu gente que olha para a gente e passa assim, chega o filme, a fita, já era. Trocou o pastor, já foi. Não. Trocou o dirigente, agora fulaninho, já era, emborcou, já, eu aposto. Esse não levanta mais. Na verdade é um grande ledo, grande engano. Por quê? Porque quem Deus chama é como a palmeira. O vento bate, ela curva, vai até perto do solo. O vento passa e ela levanta e fala, estou aqui de novo, estou aqui de novo, estou aqui de novo. Outro dia eu estava nos Estados Unidos e a região da Flórida, a Flórida é um estado, né? Flórida era feito de mangue, era um manguezal, todo aquele estado há 1000 e não sei quantos anos para trás. Eu não existia nessa época, só no plano de Deus. Mas aí hoje a Flórida é linda, Miami, né? As águas das praias de Miami são rasas. Bom, enfim, é outro universo, outro mundo, é outra coisa. E aí quando a gente estava passando, tinha acabado de passar um ciclone lá, o nome de uma mulher lá, o troço terrível daquele, porque até quem eu conheço com o nome daquele negócio lá, eu pensava perto de mim, Catarina, um negócio, um troço desse tipo aí, passou, arrebentou com tudo, levou árvore, levou poste, levou tudo, só arrebentando com tudo. E eu estou na estrada com o irmão que estava dirigindo para mim e tal, só aquelas plantas bonitas, bem alta, imponente assim, com folha, com tudo. Eu olhei assim, mas é engraçado, tem um monte de pé de pau aqui, tudo no chão arrebentado, mas na estrada todinha que esse negócio é cercar. Muitos anos atrás, alguém resolveu pegar esse trecho aqui e plantar palmeira. A tempestade passou, mas a palmeira está aqui de pé, sinalizando e dizendo, eu vou continuar, eu vou seguir, eu vou avançar. Assim é você. Tem gente que olha para você, não gosta do teu cabelo, não gosta da tua roupa, não gosta nem do teu jeito de andar, porque tem gente que anda meio estabanado, meio largado, meio coisado, mas tem gente que anda todo preocupado, delicado, bonitinho, arrumadinho. Tem gente que você tocar no sapato dele, ele perde a fé, mas tem gente que já pega no piso no outro, vai arrocha aí, não está nem aí. Tem gente que de manhã ele acorda, ele passa a mão do lado do cabelo assim e fala, glória a Jesus, vamos embora. Mas tem gente que vai para o espelho, fica 2 horas, passa a chapinha, aí passa para o outro lado, aí vira para a mãe e fala, mãe, e aí mãe, ficou bom? Não, não está bom. Aí vai mais 2 horas de chapinha, um motorzinho da chapinha chega, gêmeo. Aí tem gente que quando chega na igreja, é chapinha, é roupa alinhada, mas o coração não está declinado para Deus. Aí tem alguém que olha para a pessoa e vê a pessoa bem vestida, bem arrumada, pare de besteira. É por isso que tem muito rapaz que sofre na vida, fica procurando moça na primeira linha, puro sangue, sangue vermelho, da primeira qualidade. Tem que ser bonita, tem que ser alinhada, tem que andar toda coisadinha. Eu conheci uma dessas
lá na Paraíba. Teve uma que chegou para mim e disse: pastor, ore por mim, pastor, que eu estou querendo casar. Casar com quem, menina? Ela disse: o rapaz, ele tem que ter 1,79 m. Não podia ser 1,78 m, nem 1,81 m, 1,79 m. Ele tem que ter o cabelo jogado para o lado direito. Não podia ser por isso que tem que ser para o lado direito. Ele tem que ter os olhos verdes. Tem que ter 2 faculdades. Falar inglês, fazer MBA ou mestrado, que você vai morrer solteira. Porque você está querendo o que quase não existe no planeta. E outra coisa, se tiver, ele não vai querer você porque você é feia. Escute, pelo amor de Deus. Caia na real. Deus não está procurando casca e nem capa. Deus quer o coração para ele usar. Olha lá, o negócio está apertando, hein? Aqui tem gente que tem uma besteira, né? Tem gente que tem um negócio com aparência, né? É. Pode arrochar. Eu vou falar. Nem sou daqui, nem vim para ficar. É melhor não mexer com isso, né? Não perder a amizade do povo. Vamos embora. Paulo vai, mas deixa para trás uma semente, um lampejo de esperança no coração de um jovem. Paulo segue viagem, os anos passam, alguém esqueceu que Paulo passou por ali. 7 anos depois, Paulo precisa fazer novamente mais uma viagem missionária. Aí por onde Paulo vai? Mesmo caminho. Onde é que Paulo para? Em Listra. Quem Paulo encontra? Timóteo. Agora aquele moço estava beirando 18 anos. Quase 19. Os irmãos sabem que o judeu, a partir do 12º ano de idade, ele é declarado maior de idade. Jesus foi declarado maior de idade com 12 anos, quando ele leu a Torá, o livro da lei, no templo em Israel. Significa que o pai, quando dizia para o sumo sacerdote de que o filho poderia ler o livro da lei, ele poderia ter consciência do que ele estava lendo, portanto ele era declarado maior de idade pela sociedade. Então o judeu se tornava maior de idade muito cedo. Agora imagine, aquele jovem com 18 anos, Paulo chega para pregar, onde é que ele estava? No primeiro banco. Fazendo o quê? Olhando para Paulo. E Paulo é como pastor. Ele era pastor, mas Paulo é como nós nos dias de hoje. Pastor Jeremias está aqui, tranquilo. Mas não pense que por pastor estar aqui, ele não está vendo tudo que está acontecendo aqui. Eu, pelo menos lá em Itaquá, às vezes eu estou sentado olhando para a Bíblia assim, o cara não está vendo. Ele pensa que eu estou olhando ele mexendo no celular, falando no ouvido do outro, igual eu já peguei ali daquele lado. O pastor vê tudo, ganha tudo, acompanha tudo. Sabe tudo. O pastor vê quando o cara senta. Parece estar sentado na praça, com perna para um lado, bucho para o outro, pé para o outro. Masca chiclete na hora do culto. Nhac, 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 nhac. E levanta. E pega. Aí vai no banheiro. Aí o banheiro não tem muita gente para conversar. Ele volta. Aí senta. Aí vai no corredor. Aí dá outra volta. Aí senta. Aí levanta. E vai. Tal. E o pastor vê tudo. O pastor sabe tudo. Quem senta, quem ouve, quem aprende, quem está atento. O pastor percebe tudo. E Paulo percebe quando aquele moço está sentado, olhando no rosto dele, quase sem pestanejar. Termina Paulo, alguns dias discursando naquele lugar. Chama a atenção de Paulo o comportamento daquele jovem. Porque, pastor, o comportamento do jovem de hoje em dia é muito importante para a sociedade. Importantíssimo. E o importante no comportamento do jovem não é só o fato de ter o cabelo grande, de ter, no caso das moças, andar de saia, os rapazes não ir para o colégio de bermuda, nada disso. Isso está mais voltado para a área de costume nosso do que para outra qualquer coisa, mas não vamos nos ater a isso. Agora, o que é que faz o diferencial de um jovem no ambiente em que ele vive?
comportamento. Como é o comportamento do jovem? Daniel disse não. Daniel põe no seu coração não. Primeiro não, de Daniel, não se contaminar com o quê? Com o manjar. Ou seja, com tudo aquilo que aquele ambiente propunha para ele. Ou seja, Daniel era um jovem maduro, o comportamento de Daniel era tranquilo, era suave. Daniel, pelo que consta na biografia dele, não falava palavrão. Daniel não ouvia reggae night. Daniel não ouvia pancadão. Daniel não ouvia aquele, como é o nome daquele negócio que está aqui? Como? Hã? Tu sabe, né, varão? É, varão. Caba besta. Mas ele falou, funk. Aí eu falei, o quê? Aí ele, Então, Daniel não era chegado em funk, em rock, em pancadão, em nada disso. Ele era um moço suave, tranquilo. Qual a diferença do jovem da igreja para o jovem do mundo? A fala. Comportamento, a atitude. Quando alguém vê um jovem da igreja conversando, aí até que tem alguns que, por falta de maturidade, ainda tenta bola o negócio e tal, esquema e pá. Fala, não, varão, vamos orar, Jesus é bom, né? Mas amadureceu. Mas você já bebeu dessa água também, você sabe que você até falou do negócio aí, falou de boca cheia, né? Então, mas veja como é o comportamento, a diferença, aquilo chamou a atenção de Paulo em Timóteo, porque, irmãos, querendo ou não, a gente percebe as pessoas dentro da igreja. Presta atenção que eu vou falar. Um pastor não investe em alguém que ele não observa o comportamento dele. Eu, por graça de Deus, está gravando aqui, não sei porquê, mas está bom. Mas eu, por graça de Deus, levantei lá em Itaquá, ou seja, Deus através de mim, uma geração de pastores da mocidade. Vários jovens que eram coordenadores regionais. Lá eu chamei o coordenador, Vanderlei, que você conhece, falei, Vanderlei, eu quero fulano, fulano e fulano para ser pastor. Ele olhou e disse, pastor, só o senhor mesmo para ter essa visão. Os meninos estão com cada mega igreja, mas igrejão grande e bonita, cheia de gente. Povo alegre. Pastores de verdade. Saíram de onde? Da mocidade. Por que eles saíram de lá? Porque o pastor olhou para eles. E o que é que eles tinham de tão diferente? A fala, o comportamento, a postura, a atitude, o jeito, a ação. Chama atenção, sim ou não? Chama. Do mesmo jeito que se um pastor subir aqui no púlpito, pegar a Bíblia, olhar para a multidão assim, e eu tenho alguns pastores que são imprudentes, e chegar aí, malandro, o bagulho é louco mesmo, aí, ó, chega aí, vamos ler o troço aqui, a parada aqui, ó, qual é a parada aí, pastor, e tal. Todo mundo pensa, isso não é linguagem de pastor, pelo amor de Deus, o povo fica escandalizado, principalmente na nossa Assembleia de Deus, que é uma igreja conservadora, tradicional, pentecostal. Então, quando Paulo prega, o comportamento de Timóteo chama a atenção de Paulo. Aí Paulo termina aquela fase de discurso, Paulo precisa viajar. Aí Paulo diz assim, eu preciso falar com os pais deste jovem. Aí vai até a mãe daquele jovem. Quando chega na mãe, vocês sabem que na cultura judaica a mulher não tinha muita autoridade sobre casa e sobre o esposo. E ele fala, eu gostaria de falar com a senhora sobre o seu filho. E ela diz assim para ele, ele tem pai, e o pai responde por ele. Aí Paulo diz, então me leve até o pai dele. A mãe de Timóteo era crente, mas o pai não era crente. O pai era um grego. Aí Paulo vai falar com o pai de Timóteo, chega lá, qual é o assunto de Paulo para tratar com o pai de Timóteo? Eu preciso do seu filho para ingressar na minha comitiva missionária, porque Deus me fez entender que esse jovem tem uma chamada missionária. Ei, vamos voltar a fita um pouquinho para trás, vamos voltar. Vamos. Quando? 7 anos antes, quando Paulo fez a primeira viagem, Timóteo estava sentado e Timóteo dizia no coração, um dia eu vou viajar com esse pastor. Um dia
eu vou ouvir esse pastor abrir os pergaminhos. Ou seja, o que nós pensamos, Deus também anota. O que nós sonhamos, Deus também anota. O que nós desejamos, Deus também anota. E eu queria que você levantasse a mão direita para o céu agora. Levante todos aqui, levantem a mão direita para o céu. Há um profeta neste altar, há um sacerdote neste altar agora, usando a palavra de Deus. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu posso liberar uma palavra para você. O que você está sonhando, Deus vai realizar. O que você está desejando, Deus vai realizar. Se é algo espiritual, se prepare, porque Deus vai começar a descortinar a coisa para você ver acontecer. Pastor, é muito grande o que eu estou sonhando. Para Deus não existe nada impossível. É só você crer, obedecer a palavra de Deus, se preparar, porque Deus vai usar o tempo e a bênção vai chegar na sua mão. Toca na pessoa que está do teu lado aí, toca no ombro dele, no ombro dela, e diz: se prepara, tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando. A promessa de Deus vai acontecer na tua vida. Deus realiza ou não realiza? Realiza. Me ajuda com o sonho. Mexer no retorno. Deus realiza ou não realiza? Realiza, eu vou provar para vocês. Campina Grande, Paraíba. Olha lá, começou. 14 anos de idade, aceitei Jesus. Quem eu conheci? Um homem, um pregador, um ícone da pregação do Brasil, Gilvan Rodrigues Limão. E o Gilvan pregava: Jesus é o poder de Deus que salva. Desse jeitinho, é assim ou não é? Vocês viram ele pregando nos Gideões, era desse jeito. Jesus, um dia ele foi me apresentar nos Gideões, aí falou assim: meus irmãos, eu quero apresentar Genilda. Ele não chama Genildo, né? Genilda. Genilda já está tão rica que tem 2 carros. Chegou em São Paulo puxando um cachorro com uma corda emprestada. Aí quando eu tinha 14 anos, eu via Gilvan pregando daquele jeitão dele. Eu disse para Jesus um dia orando, eu disse: eu quero ser igual esse homem aí, eu quero pregar igualzinho esse homem, eu quero ser usado no Brasil todinho pregando igual esse homem. Aí eu não entendi, né, maturidade, não tinha ninguém para me orientar. Eu recebi as oportunidades para ir na igreja. Como é que eu pregava? Como é que eu pregava? Pregava igualzinho a ele, abria a Bíblia e arrochava para cima do povo: Jesus vai curar nesta noite. E às vezes ele estava sentado no púlpito me ouvindo, ele se acabava de rir. Aí quando terminava, ele chegava para mim e dizia: você tem futuro, você tem futuro. E eu pregava, não estava nem aí. Agora quando eu fui deixando as coisas de menino, foi amadurecendo, Deus foi me abrindo porta. Eu fui vendo como é que era a coisa. Não, eu não sou Gilvan, só tem um Gilvan, eu sou Genildo Simplício. Aí Deus me deu a minha identidade e eu comecei a viajar o Brasil todinho, o mundo, pregando a palavra de Deus. Agora volte a fita comigo mais uma vez. Deus realiza desejo de coração de quem é verdadeiro e sincero, realiza. Por isso que eu estou dizendo para você: se prepare, porque Deus vai realizar o que você está desejoso. Eu quero falar com o senhor sobre Timóteo, seu filho. Pois não? Quero lhe pedir licença para ele nos acompanhar na nossa caravana missionária. Pastor Paulo, eu sabia que isso cedo ou mais tarde ia acontecer. Por que o senhor sabia? Porque desde que o senhor passou por aqui a primeira vez, que esse moço não faz outra coisa senão ler e orar, ler e orar, ler e orar. E um dia eu falei para a mãe dele: esse menino vai terminar sendo pastor, esse menino vai terminar sendo pastor. E agora chegou a oportunidade. Ele já é maior de idade, ele pode seguir a viagem com o senhor. Ele pode dizer: ô Timóteo, a partir de hoje você anda comigo. Aonde eu entrar, você entra. Onde eu pisar, você pisa. Quando eu parar para ler, você vai ler comigo. Quando eu for orar, você vai orar comigo. E preste atenção, todas as vezes que eu abrir o pergaminho para pegar, que você terá uma grande oportunidade. Estava ali o descortinar de Deus para Timóteo. Aonde entra o texto é onde entra nós. Paulo está preso. Timóteo nesse momento está super desanimado.
porque a nossa vida é assim. Um dia é como roda gigante, a gente está lá em cima. Varão, se me chamar eu vou. Se é para repreender demônio, varão, eu chego lá. É só num kung fu espiritual assim, ó. O demônio sai. Tem dia que a gente está com a fé que bate lá em cima, mas tem dia que a gente está só Jesus na causa. A roda virou e a gente está lá embaixo, na fase baixa. Varão, vamos para a igreja. Fazer o quê, varão? Para o culto, varão. É a mesma coisa, varão. Deixa eu aqui, eu vou ver aqui um negócio aqui. O que tu vai fazer em casa, varão? Eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu ligo o meu... Não é mais PlayStation, né? É o que agora? Desenrola o manto, varão. Tu tem cara de que joga, varão, bagulho. Tu manja do negócio. Aí o Jeremias já sabe, é o 4, é o 5. Já tem o 5, tem? É o quê, pastor? Misericórdia. Então, varão, tu vai ficar fazendo o que em casa? Eu vou ficar no negócio. Aí agora criaram um jogo. O meu menino entra de vez em quando lá. Eu fico pensando que ele está o Lucas. O menino tem 27 anos. Aí ele fica no computador, numa sala lá. Sai da frente! E grita com todo mundo. Meu Jesus do céu, meu filho está doido. Um dia eu entrei nessa, eu sou um menino, o que está acontecendo contigo? Deixa eu aqui, pai, deixa eu aqui que eu estou matando mais um. Jesus amado, tem miséria. É o jogo. Tem gente que deixa de vir para o culto para ficar matando mais um no jogo. Não é? Vontade de matar alguém. Aí, aquela loucura. É quando a fase está baixa, o cara está lá embaixo. Timóteo estava assim, igual alguns de vocês, para baixo. Paulo está preso já há algum tempo. Aí o Paulo, eu preciso me despedir do meu filho. Pega a pena, tinteiro, pergaminho e começa a escrever a carta. E olha que palavras. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, ó Timóteo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de ânimo, pela recordação que guardo da tua fé, que não é fingida, ao modelo da tua avó e da tua mãe. Eu estou certo que aquela mesma fé delas habita em você, como eu te conheci, mesmo eu preso, mas eu sei que você mantém a fé aí fora. Por esta causa, Timóteo, aí que entra, o Timóteo estava desanimado. Por esta causa, Timóteo, eu te recomendo que despertes o dom que existe em ti. Há uma tradução na Bíblia que diz assim: despertes o dom de Deus que habita em ti. Despertes o dom. Despertar o dom, no original, no grego, quer dizer reavive o charisma espiritual que reside em você. Charisma quer dizer fogo. Então Paulo está dizendo: Timóteo, reavive, desperte, reanime esse fogo, esse talento, essa chamada, essa vocação, essa coisa boa. Levante a cabeça, dê um passo adiante. Eu vou morrer, mas tem uma igreja para você cuidar. Deus conta com você. Ergue a cabeça, porque tem muita coisa ainda para ser feita. Despertes o dom de Deus que existe em você. Aí eu fui pesquisar sobre o dom. E eu descobri algumas lições preciosas, importantes. Dom, no grego quer dizer fogo. Charisma. Dom é charisma. Charisma é fogo. Então Paulo está dizendo assim: você tinha um fogo dentro de você. E esse fogo apagou. Mas eu quero que você reavive, que você desperte esse fogo, esse dom, essa coisa. Tem muita gente dentro da igreja que cantava, pastor, cantava uma barbaridade. Aqui dentro tem um monte aí, porque Deus não manda recado para quem não está, não. É para quem está aqui. Muita gente aqui que cantava uma beleza, uma barbaridade. Tem menina aqui que quando pegava o microfone que cantava assim: Aline Barro, perdi longe.
Mas aí veio um WhatsApp da vida, veio uma fofoca, aí veio uma mentira, aí veio um negócio mal colocado, a pessoa desanima. E a Bíblia diz que um coração entristecido é pior reedificar, um coração entristecido do que uma muralha derrubada. Tem gente que por uma besteirinha desse tamanho, não quero mais saber, eu vou embora, isso aqui não é comigo, larga tudo, como se Deus tivesse errado quando ele nasceu, quando ela nasceu, fez ele ser filho de crente, e fez ele ser crente, conhecer a palavra. Não, irmão, no meio de quase 150 milhões de seres vivos, que foram fecundar o óvulo da mamãe, ele olhou para mim, olhou para você, quando a gente foi chegando perto do óvulo de manhã, ele disse, é contigo, campeão, entra aí, campeão, fecunda aí, campeão, meu projeto é contigo, meu negócio é contigo, eu quero você. A gente fecundou o óvulo de manhã. Amanhã já mudou o comportamento. 9 meses depois ela disse, você não cabe mais aqui, vem para fora. Aí a gente começou a respirar o fôlego de Deus do lado de fora. Aí ele disse assim, vai crescer, de vez em quando vai chorar, vai ter que apanhar, vai ter que bater, vão xingar, vai ter, mas faz parte da vida, você tem que aprender, tem que engrossar os coros, para quando for fazer a minha obra, não se enganar. É por isso que eu digo para você, o que Deus lhe deu, ninguém tem nada a ver, foi Deus que quis dar. O talento que deu, mas parece que só ela canta, só ele canta, parece que só ele, pastor, só vê ele, olha, deixe de besteira, faça a sua parte, que Deus faz só para seu nome também. Agora você fica igual o Saul atrás da bagagem. Não é todo dia que Deus está com aquela mesma tolerância. Sai, busca lá atrás das bagagens. Vai. Não é todo dia que é assim, não. Tem um que ele busca de trás da bagagem, tem um que ele busca na boca do peixe, tem um que... mas não é toda a vida, não. Vamos devagar. Ele deu um talento, ele deu uma chamada, ele deu uma capacidade, ele deu uma lucidez, ele deu uma condição. A gente não tem pessoas dentro da igreja com problema, não tem. Todo mundo dentro da igreja tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 mãos, 2 pés, 2 pulmões, consegue andar, respirar, viver, ver, ouvir, enxergar, falar, viver. Por que para fazer a obra de Deus é tão difícil? Não, mas a irmã Zumira não gosta de mim, daí. O irmão Chiquinho também não vai com a minha fachada, daí. Não foi irmão Chiquinho que deu o talento, não foi a irmã Zumira que te deu o dom, foi Deus que te deu, e quando Ele deu, Ele não errou, Ele deu para você, Ele investiu na pessoa certa. Você precisa voltar a cantar. Pastor, eu tenho tanta vergonha, tenho tanto medo. Antigamente eu cantava tão bem. Você sabe como é que eu aprendi a pregar? Sabe, não? Eu vou lhe dizer agora como é que eu aprendi a pregar. Eu não aprendi a pregar ouvindo o pastor Gilvan pregar, não. Eu aprendi a pregar na roça, no roçado com painha. Eu ia para o roçado, pegava lá, pegava um cabo de vassoura, virava o cabo da enxada de ponta cabeça, botava uma cabaça de girimum em cima, e eu pregava para o milho, e eu dizia, salve os irmãos, capaz de senhor. Aí o vento batia no milho seco, e ele fazia, eu dizia, está dizendo amém. E eu arrochava no milho pregando. Eu ia para casa de noite, tomar banho antes de ir para o culto, sabe aquele espelhinho vermelhinho, 2x2, é que vocês não é dessa época, vocês não entendem, mas eles aqui conhecem, o famoso espelhinho, só lembra, né? Aí eu ficava lá no banheiro, no espelhinho, assim, um palmo para cima, um palmo, eu ficava, só aparecia minha cara, nessa época eu tinha cabelo, e eu ficava pregando, impostando a voz assim, e tal, eu pregava, e tal. Aí quando eu chegava na igreja, o pastor Franklin me dava a oportunidade, vamos ouvir aqui, irmão Genildo dar uma saudação. Que saudação? Quando eu pegava no microfone, meu irmão, eu não entregava mais para ninguém, eu enrolava o microfone todinho no braço aqui, e quando eu não enrolava o microfone no braço, eu botava o paletó todinho dentro da calça, parecia um pacote de mortandela, e o povo rindo, e eu, o que é que vocês estão rindo? O que é? Aí o pai terminava, o pastor dizia, desensaca o paletó, vixe, meu Deus do céu, é mesmo, é? Aí ele disse, fique tranquilo, você vai longe, é assim que eu despertava o dom, a pessoa quer cantar em cima do púlpito, aí chega no púlpito, parece que está com mal de Alzheimer, Senhor, meu Jesus, e agora, o que eu faço? Onde é que eu leio? E tem uns que quando vai cantar,
pastor chamou ele para cantar. Ele vai cantar. Eu quero ler para a meditação. A leitura oficial já foi feita. Eu quero ler para a meditação dos irmãos o Salmo 119. Pelo amor de Deus, você foi chamado para cantar. Pega o microfone, abre a boca e deixa o fogo cair. Esquece quem está na tua frente. Vai para cima, canta. Pastor, eu não sei cantar. Vai para o espelho. Fecha a porta do quarto. Fecha a porta do banheiro. Olha para você. A menina do Shrek, a feiona do Shrek, também é feia, também não sabe falar, também não tem voz, mas quando ela chegava na frente do Shrek, ele ficava encantado, chega as orelhinhas dele murchando, vai para frente do espelho, olha para ele e diz: espelho, espelhinho meu, tem alguém que canta melhor do que eu? Ele vai dizer: agora não, mas na igreja vai ser. Quando você abrir a boca, a unção vai fazer a diferença, Deus vai usar a tua vida e vai ser uma bênção. Desperte o dom. Tem gente que precisa do empurrãozinho, né? Como é que é esse empurrãozinho? Eu preciso de um empurrãozinho, mas eu ando tão desanimado. Paulo viu que Timóteo estava desanimado. Aí Paulo vai dar os conselhos para Timóteo. Abre a Bíblia. Paulo vai dizer para Timóteo assim: olha, não te envergonhes do evangelho do Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das minhas aflições, por amor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Quem já leu aqui o livro do Peregrino? João Bunyan. Ninguém leu? Baixa no aplicativo, no celular. Tem de graça na internet para quem não tem dinheiro para comprar. Não diga que eu estou mandando baixar de graça, porque é crime. Como é o nome daquele crime lá, pastor? Que a pessoa coisa sem coisar. Hein? Direitos autorais, é. Mas tem tanta gente que já baixou e não foi preso, né? Aí, João Bunyan, o peregrino. João Bunyan estava preso e ele teve um sonho, e no sonho dele montou-se uma alegoria que deu origem a um livro, O Peregrino. A história diz que João Bunyan, no sonho, estava numa grande viagem para a cidade celestial. Na viagem que ele estava fazendo para a cidade celestial, ele passou por muitos lugares e conheceu muitas pessoas. Ele conheceu uma certa pessoa por nome de desânimo. Ele conheceu uma outra por nome de tristeza. Ele conheceu uma outra por nome de amargura. Ele conheceu uma outra por nome de rancor. Então o livro é muito lindo. Você vai lendo o livro, você vai mergulhando na história dele. E ele diz que ele chegou numa montanha e ele encontrou um fogo. Aquele fogo, de imediato ele levantava aquelas labaredas, ficava tremulando. Mas de repente ele via que aquelas labaredas iam murchando, a ponto de quase acabar. Aí ele falou: mas por que esse fogo faz isso? Ele levanta e apaga, ele levanta e apaga. Aí ele ouviu uma voz que dizia assim: vai atrás do monte, ou na frente dele você vai entender. E ele chegou bem na frente do monte. E quando ele chegou, ele percebeu o que tinha acontecido. O que aconteceu? De um lado, ele via um anjo com um galão de azeite. E do outro lado, ele via um demônio com um galão de água. Aí o demônio, quando o anjo botava azeite, o demônio dizia: não pode ficar com esse fogo aceso, eu vou jogar água. Aí o demônio jogava água, o fogo. Mas o anjo dizia: eu sou vencedor, eu vou pôr azeite aqui e o fogo vai levantar e você não vai poder apagar mais. Aí o anjo jogava azeite e o fogo levantava. O que é isso, pastor? É uma guerra espiritual.
travada no mundo invisível, que eu e você, muitas vezes pela idade, não temos a menor noção. Mas se você quer uma noção, uma compreensão um pouco mais acurada, leia 2 livros que eu vou dizer para você agora. Leia o livro chamado Este Mundo Tenebroso, 1 e 2. 1 e 2. E um outro livro chama Realidade Espiritual. Leia estes livros e você vai entender o que é este mundo tenebroso. Quando aquela pessoa do mundo tenebroso diz que olha para o ombro de alguém e vê demônios pendurados nos ombros das pessoas não crentes, mas outras pessoas, tentando os impedir de andar. Tinha espíritos malignos que colocavam carga e as pessoas andavam o tempo inteiro encurvado. Outros espíritos malignos só causavam tristezas, choros. Então, no mundo espiritual, há uma guerra travada, sendo disputada por mim e por você. Há no universo espiritual uma luta entre Deus e Satanás. Porque o diabo não quer perder. O que é que o diabo faz para tentar ganhar aquilo que ele mais quer, que é a nossa vida? Ele vai causar momentos, situações, como? Através de tristeza, raiz de amargura, rancor, problema mal resolvido, falta de amor, rejeição, egocentrismo, egoísmo e tantas outras coisas. A pessoa vai entrando num universo que não é dele, daqui a pouco ele está fraco, cabisbaixo, não quer saber de igreja, Bíblia não tem sentido, culto, festa de uma Debe. Para que isso? Vai mudar o quê? Minha vida é a mesma. Coloque uma vírgula aí. Sabe o que está acontecendo com você? Tem um espírito mau tentando apagar o fogo, o dom que Deus colocou em você. Mas essa noite eu ministro uma palavra de Deus para o seu coração. Deus vai reavivar este dom que tem em você. Deus vai reavivar este dom que tem em você. Vai terminar este congresso e você vai dizer: Deus falou comigo, renovou a minha vida e eu vou ser melhor para servir ao Senhor. Quem deseja isso, levanta a mão e dá um glória ao nome de Jesus. Quem sabe você já tentou desanimar, desistir, até da sua faculdade, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você está mais para baixo do que tudo, mas eu queria dizer para você uma palavra: ninguém vai vencer por você. Quando é dada uma largada de uma competição, saem várias pessoas em direção à linha que vai cruzar a chegada e alguém ser declarado campeão. Mas sabe quem vai vencer? Não é 2, não são 3, é um único campeão. Quem? O que acreditou, o que correu, o que se esforçou, o que quis, o que pôs na mente o objetivo de chegar e de alcançar. Quando ele cruza a linha de campeão, não importa quantos milésimos de segundo para trás, o segundo colocado chegou, mas ele chegou e foi declarado campeão. Foi declarado campeão. Um dia, com isso eu encerro. O pastor me deu até 9h30, falta 3 minutos, eu já encerro. Mas me permita contar essa ilustração. Um dia eu li uma história muito bonita, que me chamou muita atenção. É a competição dos sapos. Vocês já ouviram falar isso? A competição dos sapos? Diz que havia uma competição dos sapos. E os donos dos sapos colocaram uma escada muito alta. Colocaram os sapos aqui. E disseram para os sapos: vocês têm que alcançar o topo. Se esforcem para chegar lá. E os sapos: ok. Foi dado a disparada. Plá, já! Aí os sapos começaram a subir. Plá, 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 degrau após degrau. E uma multidão do lado, uma multidão do outro, só gritava e dizia: não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, parou. Aí o sapinho. E os outros. Pá, 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 ia subindo, subindo, subindo. E ele percebe que um sapo não ouvia quando as pessoas diziam: vai parar, vai parar. E o sapo, com todas as suas forças, pulando, pulando, chega nos últimos degraus. O sapinho,
Quando ele chega lá no último degrau, ele olha para o povo e o povo, campeão, herói, vencedor, vencedor, campeão, campeão, campeão. E o sapinho olhando para todo mundo, com aquela cara do deputado da Praça Nossa. Daqui a pouco, alguém diz, o sapo não tem reação. Chegaram no sapo e falaram, você não vibrou? E o sapo, você não tem reação. No meio da multidão, alguém inteligente me disse, pega o sapo, leva no veterinário. Levaram o sapo no veterinário. Abriram a boca do sapo, deram água, o sapo. Tá, ok, o sapo está normal. Aí o sapo ficou bom, o ânimo. Por que você não vibrou quando declararam você herói, campeão? E o sapo? Alguém disse, faz o exame de audição no sapo. Fizeram o exame de audição no sapo e descobriram que o sapo era. Moral da história, só alcança, só vence quem se faz de surdo. Se eu e você ficarmos olhando para o que alguém está esperando de mim, esperando de você, criticando em mim, criticando em você, porque tem gente que enquanto você está falando, está anotando os provios, promode, os cuma, conjugação verbal, português, a primeira letra, a segunda erra, se falou o R, se tirou o S, se colocou o Y, se tirou a cedilha de besteira, pelo amor de Deus, você tem mais para oferecer para Deus do que ficar fiscalizando a pregação de alguém. Abre o teu coração, diz para Deus, eu sou surdo para o mundo, para a crítica, eu quero ser usado por ti, eu quero despertar o dom que há em mim, eu quero ser usado pelo Senhor. Quantos aqui essa noite querem ser usados pelo Senhor?